queridos irmãos, queridas irmãs, é muito comum encontrar nas profecias do Antigo Testamento imagens que são contraditórias. Os profetas, para mostrar a grandeza da ação de Deus, frequentemente apelavam para essas contradições entre duas realidades que são, às vezes, paradoxais e, às vezes, realmente, uma está em contraste com a outra. E é o caso de hoje, do trecho do profeta Isaías. Estamos no capítulo 41. Esses dias nós estamos seguindo, a partir do capítulo 40, que é a segunda parte do livro do profeta Isaías, que é muito centrada no tema da consolação. De fato, alguns estudiosos chamam essa parte do livro do profeta Isaías do livro da consolação, porque tudo gira em torno da ideia de consolação. E o contraste que hoje nos é apresentado é o seguinte, por um lado, o profeta diz que nós diante de Deus somos como vermes. Fala com todas as palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. E se a gente faz um pouco de reflexão, nós somos, na realidade, menos que vermes diante do Senhor, porque ninguém pode se comparar a Deus. A realidade de Deus, a natureza de Deus, está muito em cima de todo o universo. Tudo quanto existe não é nada em comparação a Ele. Porém, se por um lado o profeta nos compara a vermes, por outro lado, Deus promete que fará daqueles que se confiam a Ele de carros que serão capazes de triturar montes. Provavelmente se referia com esse termo a um instrumento agrícola usado nas plantações, mas que seria tão potente que destruiria montes. Então, esse contraste entre a realidade que nós possuímos sozinhos por nós mesmos e aquilo que Deus pode e quer operar em nós na medida em que deixemos que Ele assim possa fazer. E daí que, olhando para o Evangelho e vendo a figura de João Batista, que junto com o profeta Isaías é a figura-chave da primeira parte do tempo do Advento, nós vemos como isso funciona. Porque ali também Jesus apresenta João Batista através de uma imagem contraditória. Porque afirma que entre todos os que nasceram de mulher, nenhum foi maior do que João. Porém, até o menor no reino dos céus, no reino de Deus, é maior do que João. E não nos esquecemos que o reino de Deus já começou. Nós já fazemos parte, embora estamos caminhando para a plenitude, mas já fazemos parte do reino de Deus. E, portanto, somos chamados ao quê? A nos fazermos os menores, para que Deus, então, nos exalte. Agora, fazermos a cada um de si mesmo o menor é muito belo como proposta, como compromisso, como ideal, mas no dia a dia não é tão simples assim. Porque nós sabemos a força que o orgulho tem nas nossas vidas. Daí que Jesus também fala que o reino dos céus é dos violentos. Porque é necessário estar disposto à guerra. A guerra não contra os outros, todo o contrário. Porque o que nos leva à guerra com os outros é justamente a razão pela qual devemos fazer guerra conosco. Ou seja, o orgulho, porque esse é o nosso maior inimigo. Por que a gente briga com os demais? Por que perdemos a paciência com os demais? Por que somos intolerantes com os demais? Porque somos orgulhosos. Daí que é necessário fazer essa guerra.
Isso começa, talvez, queridos irmãos, queridas irmãs, sabendo aceitar aquilo que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes, nós temos um conflito interior entre aquilo que nós gostaríamos, aquilo que a gente idealiza, e aquilo que Deus nos pede. Aquilo que Deus nos pede é onde nós estamos, aqui e agora. Onde eu estou trabalhando, onde eu estou vivendo. Ainda mais se olhamos para o caso de como eu, como vocês, irmãs, que tem uma vocação específica no âmbito da igreja, e, portanto, estamos, inclusive, obedecendo. Acolher aquilo que nos foi pedido. Com simplicidade. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas é que eu não queria. Ah, não. Sem lamentações. Ali começa essa luta contra o meu orgulho e eu começo a vencer a batalha. Mas também aqueles que têm a vocação ao matrimônio. Ah, mas a minha mulher é assim. Ah, porque meu esposo é assim. Ah, porque meus filhos são assim. Ah, porque meu ambiente de trabalho é assim. Saber ver tudo como uma ocasião de encontro com Deus, de exercer uma missão. E aí, nós vemos que também Deus cumpre, e voltamos à primeira leitura, o que Ele prometeu. Farei nascer rios nas colinas escavadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto, que às vezes é o meu coração, que às vezes é a minha vida, transformarei o deserto em lagos e a terra seca, que às vezes são os frutos da minha vida, das ações que eu realizo, transformarei a terra seca em nascentes d'água. Isso o Senhor faz. Portanto, que nós, diante do Senhor, que como dizia o Salmo, é misericórdia, é piedade, é amor, é paciência e compaixão, que nós peçamos que Ele nos dê a força para que tomemos em mãos as armas para essa batalha. Sejamos, sim, violentos, não contra os demais, contra nós. Nos façamos pequenos. Reconheçamos, sim, que somos vermes, mas vermes amados por Deus. Se por um lado somos vermes, Deus quer fazer de nós seus filhos. E é isso que importa. Deixemos que seja Ele quem diga quem realmente nós somos. E assim encontraremos a felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.